A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, tem a honra de apresentar a segunda semana jurídica da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, com o tema Proteção de Dados no Mundo, Efeitos LGPD e Indicadores, evento promovido pela referida comissão com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecido pela ONU, a saber, paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Thaís Jurema Silva, presidente da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva da OAB São Paulo. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós iniciamos o último dia da segunda semana jurídica da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva. Hoje com palestrantes incríveis, com um tema muito atual, pungente. Eu tenho certeza que abrilhantarão a nossa noite de hoje e aumentarão os nossos conhecimentos em especial. Quero agradecer ao nosso querido presidente Caio Augusto Silva dos Santos, ao nosso vice-presidente Ricardo Toledo, ao presidente da comissão da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, porque sem eles e sem toda a equipe que veio nos acompanhando durante toda essa semana, na verdade, desde a semana passada, enquanto estávamos dentro da Uninove, em companhia da Uninove, essa semana, aqui exclusivamente com a OAB, dando todo o suporte, e sem isso eu sei que a Danila não está aqui presente hoje, mas fica aqui os meus agradecimentos em toda a equipe que eu faço em nome da Danila. E também não tenho como deixar de agradecer os nossos queridos e brilhantes membros da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva. Sem eles também não seria possível toda essa variedade de eventos, de palestrantes que dispuseram do seu tempo, do seu conhecimento, para que nós pudéssemos fazer essa semana jurídica de forma tão brilhante. É realmente muita felicidade que a gente chega no último dia batendo recordes, né? Então, a gente teve mais de 25 mil visualizações, é realmente muito, muito legal. Para mim, que estou presidente, ter essa oportunidade que vocês todos têm me dado. Realmente é de suma importância para mim e que me causa muita felicidade. Quero agradecer também a uma pessoa que se dedicou, provavelmente mais que todos, que é o nosso querido vice-presidente, Márcio Fago. A dedicação, em especial nas minhas ausências, estava lá, ele aguerrido, para que realmente tudo desse certo, e tudo deu muito certo. Então, realmente é com muita felicidade que a gente inicia esse nosso último dia da segunda semana jurídica da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva. Sejam muito bem-vindos, palestrantes, nosso presidente de mesa, nosso mediador. É realmente muito importante para mim, em especial, esse evento. Tenho certeza que será um sucesso, e todos aqueles que estão participando hoje, a gente convida para participar da nossa comissão, que quem veio acompanhando sabe da diversidade, da multidisciplinariedade, e a gente quer vocês aqui conosco também. Então, dou início ao nosso último dia da semana jurídica, tem uma excelente palestra, duas excelentes palestras.
Oi, Thaís. Obrigado aí por presidir, deixar presidir a mesa, tá? Queria agradecer aí a você como presidente da comissão por permitir nós fazermos esses eventos, né? Muito legais, muito informativos aí para todos, né? Que só tem a agregar aí para a sociedade, tá? A comissão aí de jurimetria e análise preditiva, né? Ela tem como objetivo de assessorar a Ordem dos Advogados do Brasil, né? A seção de São Paulo, no estudo estatístico e econômico aplicado ao direito e análise dos fatos históricos e atuais relacionados ao poder judiciário como instrumento de aprimoramento da advocacia como uso de inteligência artificial, visando a preservação da atuação do advogado com a visão humanista e o desenvolvimento de habilidades multidisciplinares, tá? Então, temos aqui alguns desafios, né? Por exemplo, reivindicamos aí as autoridades o treinamento adequado, né, sem ônus para um profissional poder exercer, né, a sua profissão, né, seja ela qual for, pretendendo se valer da tecnologia como instrumento de celeridade, tá? Fiscalizar o cumprimento da tabela de honorários advocatícios, com o objetivo de reparar o aviltamento de honorários em vista de automação de expedientes jurídicos ou práticas abusivas de concorrência. Requerer das autoridades dados indispensáveis ao trabalho desta comissão, como, por exemplo, quantidade de processos distribuídos, pedidos julgados improcedentes ou procedentes, né, improcedentes ou procedentes, mesmo que em partes, processos arquivados de acordo com o trânsito em julgado, entre outros que possam ser utilizados a favor da advocacia como instrumento de trabalho e pesquisa. Interceder junto às autoridades para a integração dos sistemas de informação por meio de interfaces de programação, né, famosas APIs, de acordo com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, exceto processos em segredos de justiça. Trabalhar a favor da preservação da pessoalidade em questões expressas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, fazendo cumprir o papel indispensável do advogado à administração da justiça. Assim, gostaria de passar a palavra ao mediador Dr. Ricardo Wilcifer Santos para apresentar os palestrantes. Boa noite, colegas. Boa noite à presidência. Agradeço a presença de todos neste evento, né? Agradecer principalmente a presidência da Comissão de Jurimetria e Análise Prediativa, doutora Thaís Jurema Silva, vice-presidente Márcio Fago, que abriu para nós essa grande oportunidade de apresentar esse tema maravilhoso e recorrente, né, do nosso momento. Bom, antes de começar a apresentação, eu tenho alguns avisos para passarem, tá? As autoridades presentes que desejem se apresentar, que o façam no chat, né, que é o QA, e colocando o seu nome, instituição e o cargo para prestarem oportunamente as devidas homenagens. Orientamos que eventuais perguntas sejam realizadas no ícone ao qual eu já mencionei, incluindo os respectivos e-mails. Agora eu vou passar a apresentar os palestrantes. Dr. Rodrigo Gonçalves de Almeida Fago, vai tratar sobre LGBT, né? Advogado graduado pela Universidade Metropolitanas Unidas, com extensão em Direito e Startup pela FGV, cursou Imagens e Direitos na Web, Gestão de Projetos, Gestão de Risco na FGV, pós-graduado em Direito Digital e Compliance pelo IBMEC. Temos também o Dr. Ricardo Roderegger, mestrado em Tecnologia, pós-graduação em Comunicação Forense e Perícia Digital. MBA com foco em Conhecimento Tecnológico e Inovação. Bacharelado em Ciências da Computação e há mais de 20 anos gerenciando as estratégias importantes de tecnologia e informação. Dr. Rodrigo, o senhor pode dar início às suas palavras, por gentileza? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Perfeitamente, Rodrigo. Ótimo. Primeiramente, obrigado pelo espaço, obrigado à comissão. É um tema que traz bastante relevância para o momento, bem atual, né? E eu parei o tema aqui em 2 tópicos, basicamente. Primeiro, sobre segurança da informação e a importância da gestão, e a LGPD, né? A LGPD e suas principais
características. Dando sequência, senhores, sabemos que atualmente a área digital precisa ser regulamentada. De toda essa tecnologia, de todo esse desenvolvimento tecnológico, a necessidade do direito digital. Mas o direito digital não como um novo ramo do direito, mas como uma releitura do direito tradicionalmente conhecido, sob a ótica dos impactos e reflexos tecnológicos. Nesse sentido, onde o direito digital está diretamente ligado aos demais ramos do direito. Direito civil, temos os direitos personalíssimos, contratos, obrigações, direito de família. O direito penal, temos os crimes eletrônicos, corrupção, lavagem de dinheiro, falsa identidade, pornografia infantil. Temos também o direito tributário, nota fiscal eletrônica, tributação de softwares, comércio eletrônico, o direito comercial também, propriedade intelectual, concorrência desleal, governança jurídica, dentre outras áreas do direito. Com isso, vou tratar por primeiro sobre segurança da informação. Antes de trazer a LGPD, vou tratar sobre segurança da informação. O que vem a ser segurança da informação? Nada mais é que a proteção existente sobre as informações de uma determinada pessoa ou empresa. Tanto informações pessoais quanto corporativas. Então, senhores, entende-se por informação todo e qualquer conteúdo ou dado que tenha valor para alguma organização ou pessoa. Veja, ela pode estar guardada para uso restrito ou exposta ao público para consulta ou aquisição. A segurança da informação não diz respeito apenas a sistemas, mas a todo e qualquer tipo de informação. Com isso, é importante esclarecer e trazer aqui para os senhores os alicerces da segurança da informação, ou melhor, os princípios da segurança da informação. Quais sejam confidencialidade, integridade e disponibilidade. O que vem a ser confidencialidade? A informação, ela só deve ser acessada por quem de direito. A integridade, evitar que os dados sejam apagados ou alterados sem a devida autorização do proprietário. E a disponibilidade. A disponibilidade das informações que devem sempre estar disponíveis para acesso. Não obstante estes três princípios, a literatura, os juristas, eles acrescentam mais outros dois princípios, mais outros dois pontos, sejam eles autenticidade e não repúdio, ou também chamado de legalidade. A autenticidade é a capacidade de identificar e reconhecer formalmente a identidade dos elementos de uma comunicação. E o não repúdio ou a legalidade, as características das informações que possuem valor legal dentro de um processo de comunicação. Veja, senhores, a função destes princípios, ela pode ser delineada da seguinte maneira, qual seja, visa garantir a segurança das informações corporativas das possíveis ameaças. E ameaças que podem ter origens tanto externas quanto internas, né? Podem ser uma pessoa, ou um evento, ou uma ideia capaz de causar danos àquele sistema. As ameaças externas são tentativas de ataque ou desvio de informações vindas de fora da empresa, normalmente originadas por pessoas com a intenção de prejudicar a corporação. As internas, podem ser causadas
causadas por colaboradores, de forma intencional. Né? Essas ameaças podem causar pequenos incidentes e até prejuízos graves. Por isso, também devem ser levados em conta na hora do planejamento dos processos de segurança da empresa. Veja que, diante da popularização da internet e com o aumento e sofisticação dos crimes no ambiente tecnológico, a preocupação com a segurança da informação, obviamente, aumentou exponencialmente. O que levou, claro, países a criarem normas, padrões, a fim de organizar a segurança e proteger as organizações. Neste sentido, podemos dizer que a prática, uma boa gestão de segurança da informação e sua importância pode ser dimensionada pelo número crescente de pessoas e variedades de ameaças a que a informação é exposta e tem como objetivo, veja, estabelecer um referencial para as organizações desenvolverem, implementar e avaliar a gestão da tecnologia da informação, promover a confiança nas transações comerciais entre as organizações. Além da própria gestão da segurança da informação, eu questiono, senhores, há outras formas, além da boa gestão de uma segurança da informação, há outras formas de blindar uma empresa quanto à eventual exposição? Passo a responder. Sim. Quais sejam? Criptografia nas comunicações e armazenamento de dados. O certificado digital. Nos acessos a sistemas e serviços. A assinatura digital, como muitos advogados já conhecem, né? O certificado digital é assinatura digital em contratos digitais, como por exemplo. E sempre considerar mais de um fator de checagem, especialmente quanto a login de usuários a sistemas, servidores de arquivo e bases de dados da nuvem. Além dessas, temos aí uma boa governança de tecnologia de informação e compliance digital, tomar as melhores decisões, estabelecer diretrizes, mapear riscos, dentre diversos outros. Tamanha relevância para trazer sobre o tema, então, LGPD. Com isso, passo ao tema LGPD. Veja, após um longo debate no Congresso Nacional, em 14 de agosto de 2018, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados, vulgarmente conhecida como Lei 13.709 de 2018, que colocou o Brasil na lista de mais de 100 países que possuem legislação destinada a proteger a privacidade e uso de dados. Entre os fatores que levaram à sua criação e à aprovação foi o GDPR, ou melhor dizendo, o General Data Protection Regulation, Regulamento Europeu sobre Proteção de Dados. Ademais, com o advindo da lei, temos também a criação da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Que começou a vigorar em dezembro de 2018, com a publicação da medida provisória 869/18, que se tornou a Lei 13.853/19. Veja, a proteção de dados ela ganha mais sentido no âmbito da economia digital, que é toda a movimentação das empresas e do fluxo de dinheiro que as pessoas fazem por meio da tecnologia. Senhores, a principal meta da Lei Geral de Proteção de Dados é garantir a privacidade das pessoas e permitir um maior controle de dados. Ela vai criar regras claras sobre processos de coleta, de armazenamento e compartilhamento destas informações. Vai ajudar a promover o desenvolvimento tecnológico da sociedade e a própria defesa, é claro,
do consumidor. Vale salientar, nesse sentido, que a LGPD ela não se limita apenas à proteção de dados, propriamente dita. Ela também atuará sobre demais usos da tecnologia com alto impacto na sociedade, tais como a inteligência artificial, a robotização, o blockchain, né? Dentre outros, né? Dentre outros diversos temas, enfim. Dando continuidade à LGPD, vou trazer aos senhores, por se tratar de um tema muito amplo, vou trazer alguns pontos que são os, digamos, os mais fundamentais, né? Então, vou trazer quanto à questão de tratamento de dados, que, querendo, é a dúvida de muitas pessoas, né? E traz a LGPD no seu artigo 6º que o tratamento de dados deve observar o princípio da boa-fé e alguns outros princípios, né? Digamos, princípios. Quais sejam? Finalidade. A realização do tratamento para propósitos legítimos. Adequação, necessidade, o livre acesso. O que é o livre acesso? A garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração daquele tratamento de dados, bem como a integralidade de seus dados pessoais. Também vai trazer a qualidade de dados. Garantia aos titulares da exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade, claro, e para cumprimento da finalidade de seu tratamento. E a transparência? A transparência que é a garantia aos titulares de informações claras. E aqui trago, senhores, um exemplo, quanto à questão de transparência, eu trago um exemplo da França, quanto a essa questão de proteção de dados, proteção do judiciário. É uma matéria que eu trouxe do ano passado. Veja, é um exemplo importante. Sabemos que os advogados, eles se utilizam de decisões daquele juízo, daquele cartório, sobre um determinado tema, e ele tem mais ou menos uma certeza de que aquela matéria pode dar errada ou não com aquele juiz. E lá na França, eles se utilizavam de um sistema, e um sistema que previa, que até peço licença a dizer que é uma ferramenta de análise preditiva, que eles utilizavam, pegavam as informações de todas as decisões do juiz, daquele cartório, e aquele sistema previa qual decisão o juiz iria dar sobre aquele determinado tema. Pois bem, o que isso impactaria? Aquela decisão, aquele arcabouço de informações faria com que o advogado, com que as partes poderiam estabelecer estratégias para poder vencer naquele determinado tema. Mas é aquilo, nada, né, são flores. O judiciário viu aquilo como uma ameaça. Então, depois de tudo aquilo, veio uma lei aprovada na França que parece ter limitado esse florescente setor, né? Que proíbe a publicação de estatísticas sobre decisões judiciais. A lei prevê a pena prisional de até 5 anos para quem descumprir seus ditames. E a nova legislação, ela foi resultado de uma alteração no artigo 33 da Lei de Reforma da Justiça Francesa e impede que se revele publicamente o padrão do comportamento dos juízes por meio da seguinte redação, peço licença. Os dados de magistrados e membros do judiciário não podem ser reutilizados
com propósito ou efeito de avaliar, analisar, comparar ou prever suas práticas profissionais, reais ou potenciais. E a justificativa disso é que esse sistema poderia levar ao controle das decisões do judiciário, prejudicando até o funcionamento da justiça. Continuando, né? Dando esse exemplo quanto à questão de transparência e para aqueles juízes da França entender que transparência poderia ser um risco para eles, né, por conta da independência judiciária, né? Vou trazer aqui outros princípios, né, que deve ser observado quanto ao tratamento de dados, além daqueles que eu já elenquei, que é a segurança, a prevenção, a não discriminação, a responsabilização e prestação de contas. Outros pontos, além da questão de tratamento de dados propriamente dita, a LGPD ela vai trazer quanto à abrangência e aplicação da norma, e aqui peço novamente licença para ler o dispositivo da lei, que é o artigo 1º e o artigo 3º, quanto à abrangência e aplicação da norma. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Artigo 3º. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional. 2. A atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. 3. Os dados pessoais, objeto de tratamento, tenham sido coletados no território nacional. Parágrafo 1º. Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Veja, a aplicação aqui ela é tanto territorial quanto extraterritorial. Observados e respeitados, claro, o disposto no artigo 3º. Além da abrangência e aplicação, a LGPD também vai trazer definição de dados pessoais e consentimento dos usuários, responsabilidade sobre os dados, tratamento de dados, base legal para tratamento dos dados, término do tratamento dos dados e também sanções administrativas. Aqui traz relevância porque aquela empresa que, de certa forma, não observar os dispostos na Lei Geral de Proteção de Dados, poderá arcar com sanções administrativas, advertências, multas diárias de 2% do faturamento da empresa, limitados a 50 milhões de reais. Claro, por óbvio que todas as sanções administrativas vai ser procedida de competente processo administrativo e garantindo a ampla defesa. Nesse sentido, senhores, observa-se então que a LGPD ela vem para trazer transparência para quem trata os dados e titular esses dados. Aí eu esclareço aqui que a essência propriamente dita da lei, ela remonta principalmente sobre a proteção das informações de pessoas físicas, usuárias, veja, de plataforma de serviços, por meio do quê? Daquilo que a gente já conhece, que é a política de privacidade e os termos de uso, não é? A política de privacidade, ela é o quê? Uma descrição oficial sobre o que a empresa faz com os dados coletados. E o termo de uso é regra para você utilizar aquela plataforma. Ou seja, senhores, concluindo, veja, é um tema muito amplo. E, veja, concluindo, além
a Lei Geral de Proteção de Dados ela é definitivamente muito ampla. E, além desses pontos já destacados, ela vai trazer o papel do que também do controlador e operador, a disciplina dos dados sensíveis, vai regular também o tratamento de dados de criança, adolescente, principalmente no que diz respeito a esse curso. Ela vai trazer disposições também que eu comentei sobre práticas de governança e compliance digital. Veja, ela é muito ampla. Eu tentei trazer e absorver com vocês aqui todo um arcabouço de informações. Claro que há muito o que tratar, há muito o que dizer. Nosso colega Ricardo vai trazer aí as informações quanto à questão prática. Essa parte teórica é tudo muito bacana, tudo genial, mas há outros problemas que é o que o nosso colega Ricardo vai trazer. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela brilhante palestra. Eu queria agradecer a oportunidade de agradecer primeiramente aos membros da Comissão de Geometria e Análise Preditiva pela oportunidade de contribuir com esse evento, em especial à presidente, doutora Thaís Jurema da Silva, e ao vice-presidente, doutor Márcio Fago. E desejo a todos um ótimo evento. Bom, dando continuidade à fala do Dr. Rodrigo, eu vou fazer aqui uma pequena exposição, e pretendo ser bastante breve, com relação à questão da cibersegurança, que é a minha especialidade. Eu atuo com consultoria em cibersegurança para empresas e com perícia digital e computação forense também para organizações. Eu vou apoiar aqui minha palestra com um slide, mas vou fazer uma pequena apresentação, querendo deixar claro o seguinte: essa questão da cibersegurança é uma questão bastante evidente nas organizações. Hoje não existe uma empresa vulnerável ou não vulnerável à questão de incidentes, até porque eles são vários e é muito vasto, entendeu? Então eu tenho incidentes não só por conta de invasões, mas por conta de brechas de segurança, e as brechas são imensas, ou as oportunidades são imensas. Por exemplo, não só brechas de um funcionário que construiu um mau sistema, do funcionário que fez uma má configuração, mas de sistemas propriamente mal construídos, sistemas operacionais que não foram atualizados os patches de segurança. Enfim, são diversas as situações. As fraudes internas também, as fraudes cometidas por terceiros, inclusive vou dar até um exemplo hoje de como é que essas coisas acontecem. E eu quero deixar bastante evidente que qualquer empresa está sujeita. E é importante que a empresa ela consiga ter um certo nível de maturidade para saber como passar por isso, como atravessar, porque quanto maior a maturidade, mais rápido ela vai atravessar esse problema, essa situação. Bom, pois bem, vamos lá. Eu vou tentar colocar aqui uma apresentação. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui no Zoom minha apresentação. Vou tentar compartilhar aqui a minha tela, tá, pessoal? Só um minutinho. Deixa eu achar aqui. Perfeito. Imagino que todos vocês estejam vendo aqui a minha tela já. Ok, meus caros. Então, vamos lá. Pretendo abordar hoje os tópicos de cyberameaças. Só um minutinho, só deixa eu confirmar se está todo mundo vendo mesmo, né, pessoal? Cyberameaças, incidentes, impactos à computação forense e perícia digital, normas e legislações disponíveis. O primeiro slide que eu coloco aqui é, na verdade, uma provocação com relação a essa questão do avanço tecnológico, né? Quer dizer, estamos vivendo um mundo complexo que necessita de soluções elaboradas, ou seja, até um tempo tínhamos furto de pipa, hoje temos furtos de drones, que é uma questão muito mais elaborada e que requer um nível de tecnologia muito mais avançado. E dando, então, início a essa minha fala, eu quero deixar claro o seguinte, pessoal. O Brasil é um dos países hoje que recebe mais ameaças diariamente. E digo isso porque as empresas
por sua vez, também recebe uma série de ameaças. Há pouco eu puxei aqui um gráfico do Kaspersky, da Kaspersky. Kaspersky é um dos maiores fabricantes de software para cibersegurança do mundo. E eles têm um mapa que vocês, inclusive, podem acessar aí em cybermap.kaspersky.com.br, que eu coloquei aqui no rodapé, eu coloquei o link, e ele dá em tempo real quais são as ameaças que os países estão passando. Naquele momento, quando eu consultei, que foi hoje às 11h48, o Brasil estava em terceiro lugar no mundo em ameaças que estavam sendo, que os softwares instalados, né, da Kaspersky estavam sofrendo. E basicamente é o que? Malware, ransomware, então. Isso para quê? Para deixar claro quão exposto o país está, e de uma forma geral também as empresas elas estão expostas. Então, vou fazer aqui um cenário, fazendo uma exposição aqui bastante breve sobre o cenário. Em média, 279 dias leva para que uma empresa identifique uma violação. Então, imagina só, a empresa ela foi invadida, ou seja, o que aconteceu? Através de um e-mail com malware, por exemplo, houve uma infecção, entendeu? E esse intruso, então, ele começa a ganhar acesso dentro da empresa. Ele começa a ganhar acesso primeiramente naquela máquina e depois ele tenta, então, subir a autoridade daquele usuário para que então, ele consiga acesso a outros servidores e, enfim, até encontrar os dados que ele está procurando. Então, você veja só que é uma questão bastante grave. Quer dizer, 279 dias deu tempo de vasculhar praticamente a empresa inteira e coletar muita coisa. Existem casos que eu já atendi de empresas que passaram teras por ali e a empresa sequer soube que estava sendo roubada. Né? Bom, 43% das vítimas são empresas de pequeno porte. Né? Então, veja só, e as empresas de pequeno e médio porte, como vocês sabem, são é a maior quantidade de empresas que nós temos no Brasil. Quer dizer, nós temos um terreno extremamente farto para ataques, lamentavelmente. E por quê? Porque esse perfil de empresa ela não tem, muitas vezes, condição financeira de arcar com um profissional dedicado à questão da cibersegurança o tempo todo. 33% das táticas de violação envolvem engenharia social, que é aquela situação de tentar conseguir os dados das pessoas, dos usuários por meio das redes sociais e outros eventuais descuidos que as pessoas cometem revelando dados pessoais, por exemplo, como o nome do cachorro, data de nascimento dos filhos, casamento, enfim. 33% também das violações envolvem os phishings, que são justamente as coletas de dados, técnicas para coleta de dados. 28% das táticas envolvem os malwares, que são aqueles e-mails que você recebe dizendo, clica aqui. Milagrosamente, você recebeu um e-mail por exemplo, Magazine Luiza, dizendo que uma Smart TV de 55 polegadas está sendo vendida a R$900 e você não pode perder aquela oportunidade clicando ali naquele momento. Quando você clicar ali, você vai automaticamente instalar um malware na sua maquininha, entendeu? E aquele malware, então, é justamente um software que vai o quê? Vai ficar ganhando, vai ficar primeiro monitorando a sua máquina ou ganhando acesso, se for uma máquina de rede corporativa, vai ficar, por exemplo, ganhando acesso. 51% das violações de dados têm causa em ataques maliciosos ou criminosos. E nós vamos falar agora, mais adiante, como essa questão de ataques criminosos cresceu e vai crescer ainda mais. 29% das violações envolvem roubo de credenciais. 25% tem causa em falhas de sistemas. Tá? Isso pode ser patches de segurança. Sabe aquelas atualizações do Windows, por exemplo? Tem isso em servidor também. Tá? Assim como tem na sua máquina, tem em servidor. Muitas vezes isso não é feito. Tá? E isso acaba gerando brechas. E é muito fácil, muitas vezes, de um espião saber, um invasor saber, porque quando a gente faz um scan da rede de uma empresa, mesmo de fora, se você tem um contato com um servidor externo, você consegue saber até os patches que estão instalados. Tem 25% envolve espionagem, 24% em causas em erros humanos, e os erros humanos, se nós
começarmos a somar aqui com as causas em falhas de sistemas, que também são geradas por erros humanos, roubo de credenciais, que é a falta de habilidade de guardar esses dados, ataque malicioso, o malware que a pessoa instala sem ter o devido cuidado, a gente vai ver que essa proporção, na verdade, de causa de erros humanos, ela vai começar a crescer bastante, de uma forma bastante grande. E 15% dos dados envolve o mau uso por usuário autorizado, tá? Ou seja, é aquela situação, pega aqui o meu usuário e senha e faz o que você precisa fazer. Né? Então, isso para quê? Para que a gente demonstre como essa questão, como existem várias opções ou várias situações para que ocorra uma fraude dentro de uma organização ou ocorra um incidente. Para que os senhores tenham uma dimensão do que é a internet, nós temos de conteúdo aberto, ou seja, aquilo que se navega, são 4% só da internet. O restante está no que a gente chama de Deep Web, que são os sistemas fechados, os sistemas que têm aquilo que não está indexado, que você não consegue ter acesso pelo Google. São os sistemas acadêmicos, sistemas, por exemplo, do fórum, que precisa do usuário e senha, você não consegue ter acesso a um processo digitando lá no Google. E outros sistemas que até no próprio slide tem algumas questões. E a Dark Web, ela já funciona de uma forma diferente, é um peer, né, peer-to-peer. Na verdade, você precisa ter uma ferramenta que você vai acessar aquele determinado site para ter que é um site que você está trocando um determinado conteúdo com ele, seja criminal, seja de drogas, enfim, existe uma série de outras situações lá, porque não é um ambiente controlado. Ok? Bom, aqui eu quis trazer uma reportagem que saiu com relação a um incidente na Energisa, da invasão de um hacker que acabou provocando um ransomware e pediu, então, houve lá uma extorsão, né? Quer dizer, então pediu uma quantia milionária para devolver o banco de dados. Tá? Então, o que aconteceu? Um determinado usuário da área de TI lá acabou, de uma forma descuidada, acabou executando um ransomware, isso deve ter vindo por um e-mail dele, e acabou bloqueando o banco de dados da empresa, ou seja, a empresa não pôde fazer absolutamente mais nada. Cada vez mais os senhores vão ver as empresas que são clientes passando por esse tipo de situação. Né? E cada vez mais é importante que as empresas elas tenham formas de mitigar essas questões, porque isso vai se tornar uma questão frequente. Tá? E isso aqui é muito fácil, esse é um tipo de ataque muito fácil nas pequenas e médias empresas. E a orientação às empresas é importante. Agora, o que é o básico para que eu sempre oriento os meus clientes é o seguinte: backup várias vezes ao dia. Tá? Muitas vezes as empresas têm bases de dados imensas como essa aqui, mas não tem, hoje existem tecnologias suficientes para que a gente faça isso. Tá? Então, backups incrementais, que são aqueles backups que só pegam aquilo que foi atualizado, mesmo em bancos de dados. É importante que se faça isso, existem ferramentas para que isso seja automático, para que, numa ocorrência dessa, isso aqui, eles só estavam dispostos a pagar porque o backup era antigo. Porque se houvesse um backup de 2 horas, de 1 hora, ninguém ia estar disposto a pagar. Entendeu? Então, você está disposto a quê? A tentar reconstruir aquilo, você reconstrói aquilo lá e boa, vamos embora. Entendeu? Tá? Então, isso acontece em empresas que são mais desprevenidas. Tá? Bom, dando continuidade, eu quero falar um pouquinho sobre os incidentes. Eu fiz aqui um apanhado de incidentes, onde eu vou dar também alguns exemplos de casos que acontecem em empresas. Primeiro, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: as empresas, boa parte das empresas, elas sabem que tem que ser feito, mas muitas vezes não fazem. Eu falo com relação à questão da cibersegurança, a questão do minimamente treinar as equipes com relação ao comportamento seguro que as pessoas precisam ter ou desenvolver dentro das empresas. E isso é importante porque o funcionário é um elemento muito crítico e fundamental na questão da garantia da cibersegurança, na garantia da segurança, na verdade, da empresa, na garantia dos dados da empresa. Né? E muitas vezes, as fraudes internas, elas começam justamente numa falha de segurança, numa oportunidade
que ocorre justamente para que o funcionário ele acabe extraindo um relatório com uma série de dados que não deveria ter acesso. Outra situação é a seguinte: a empresa, no momento em que ela está estruturando a sua política de cibersegurança ou no seu dia a dia, ela precisa acertar sempre para que ela evite um ataque. O criminoso ou o invasor, ele precisa acertar apenas uma vez. Isso é injusto, porque muitas vezes essa pessoa que acabou entrando, invadindo a empresa, ela teve uma sorte, ou não, ou foi de fato um ataque estruturado. Mas nem sempre isso ocorre. Tá? Então, é importante que a empresa ela tenha em mente que, de fato, o esforço vai ser muito maior sempre do lado da empresa do que do lado do invasor. O fator humano é um risco bastante elevado e ele sempre vai ser enquanto a empresa não tratar os funcionários de uma forma que eles também passem a desenvolver um comportamento voltado a essa questão da cibersegurança, voltado a essa questão do comportamento maduro com o uso dos dados, e uma preocupação, na verdade, com o uso dos dados. Outra situação é com relação ao fator tecnológico, ou seja, temos um risco de, por exemplo, de atualização, como eu já antecipei, risco de códigos mal feitos, né? Então, isso abre brechas para que hajam acessos indesejados. Então, por exemplo, é aquele sistema que a empresa tem, que foi, às vezes, construído internamente, ou foi construído até por um terceiro, ou até de uma empresa grande, né? Ou até de um grande player de mercado. Só que eventualmente ele tem uma brecha de vulnerabilidade. Aí talvez você esteja se perguntando: pô, Ricardo, mas como é que eu sei disso então? Como é que eu fico sabendo disso? Não tem como saber se não fizer um scan nesse negócio, ou seja, se não contratar uma empresa para que ela faça um escaneamento dos acessos da rede. Não posso fazer isso com o pessoal interno? Pode também, mas nem sempre o pessoal interno está não capacitado, mas atualizado com todas as tecnologias. E muitas vezes a empresa usa uma série de tecnologias, inclusive essas vindas de terceiro, que esse TI interno às vezes não tem acesso. Bom, invasões amadoras dão lugar a invasões altamente sofisticadas. Às vezes, esse aqui é um ponto bastante característico dos cyberataques hoje, porque muitas vezes a gente encontra equipes ou ataques altamente sofisticados. Tá? Então, isso que é um tipo de ataque que, por melhor que seja a equipe de cibersegurança, o ataque vai entrar. Agora, qual que é a grande situação aí? Então, como é que a gente pode fazer para que, então, a gente tenha uma certa segurança? Tem a LGPD que está vindo aí. A LGPD, inclusive, considera essa situação, tanto que ela analisa quais foram os esforços feitos para mitigar o ataque. Porque não tem como, se quiserem entrar, se fizerem um esforço muito grande para entrar, se for uma gangue, por exemplo, que quer entrar, vai entrar. Agora, qual que é o papel da empresa? Tentar mitigar ao máximo para que o impacto seja o menor possível. Existem formas de serem feitas isso. Existe uma série de barreiras que podem ser implementadas para que, então, o acesso não seja não seja facilitado esse acesso. Eu coloquei aqui o termo militarizados porque hoje nós temos, de fato, exércitos trabalhando na questão da invasão. Tá? Nós temos, aliás, o exército chinês, temos um exército chinês, exército americano, tem equipes trabalhando em invasões que aí esse é um exemplo de invasão altamente sofisticada. Empresas pequenas e médias são mais suscetíveis ao alvo, quer dizer, empresas pequenas e médias, a maioria, quer dizer, a maior parte, 80% das empresas no país tem esse perfil, são as pequenas e médias empresas, entendeu? Então, você veja que, como eu falei anteriormente, é um terreno bastante farto para os ataques e por isso que, de alguma forma, essas empresas, e há formas para que elas consigam se proteger, o que não pode cair é nessa situação número 1, que sabe que existe o risco e não fazer absolutamente nada. E a grande situação aqui é por que esse negócio cresce,
é que o mercado global de cybercrime ele está se tornando, em 2021, maior que o mercado global de drogas. Entendeu? Quer dizer, que até então então a expectativa é que em 2021 se fature em cybercrimes algo em torno de 6 trilhões de dólares, tá? O que supera o mercado global de drogas. Então você veja só, mas por que isso? Porque ainda é muito fácil. Porque boa parte dos acessos ainda é muito fácil. Então, boa parte dos acessos, que são aqueles destinados normalmente às pequenas e médias empresas, são feitas normalmente por aqueles hackers ou invasores, amadores, os iniciantes, porque essas empresas normalmente têm um perfil muito reduzido de cibersegurança ou uma maturidade muito pequena de cibersegurança. E muitas vezes elas começam a partir de informações obtidas de funcionários de dentro da empresa, porque justamente esses funcionários ainda não foram capacitados ou não desenvolver essa mentalidade ainda voltada à questão da cibersegurança. E por último, nós temos o TI interno, que também é uma questão que algumas vezes ele não nos ajuda na questão da implementação de políticas de cibersegurança. Houveram casos, por exemplo, onde que eu implantei, eu fui contratado por uma empresa para fazer a questão das políticas de segurança e o pessoal da gerência de infraestrutura era resistente com relação aos apontamentos que eram feitos pela consultoria. Entendeu? Então, existem questões onde que a própria TI interna ela usa um pouco de vaidade e ela não consegue assimilar essa parceria, né, ou esse benefício, né, que esse terceiro está trazendo. Bom, aqui eu queria destacar com relação ao fator humano 3 exemplos, que eu vou tentar ser bastante breve. Um exemplo foi de um colégio que eu fiz uma consultoria para um desenvolvimento de uma política de segurança, que, aliás, diga-se de passagem, eu deixo aqui claro, que é um dos primeiros documentos que as empresas precisam desenvolver, e eu já aconselho aos senhores para que oriente as empresas que os senhores atendem a desenvolverem urgentemente as suas políticas de segurança de dados, porque esse é o primeiro documento que a NPD vai pedir no caso de um incidente de dados. Quais são as políticas de segurança, e a segunda é se elas estão sendo cumpridas. Bom, então eu fui contratado para desenvolver então essa consultoria, era não só a questão da política, mas também o alinhamento de todas as questões de TI, integração de sistemas, tal. Era alguma coisa um pouco mais ampla, num colégio bastante grande, que, para vocês terem ideia, uma coisa de em torno de 7.000 alunos tinha um colégio, quer dizer, e bastante tradicional, em uma determinada região do país. E aconteceu uma situação lá curiosa, porque eu identifiquei uma não conformidade num servidor de CFTV, que é um servidor de câmeras, aquele que faz a gravação das câmeras, né, de monitoramento. E esse servidor, ele ficava dentro da sala de segurança. Entendeu? Ele tinha no break e tudo, mas ele ficava dentro da sala de segurança. Curioso, porque não ficava dentro do data center da empresa, da instituição. E eu apontei no meu relatório prévio das não conformidades que eu tinha observado, até para que eles aprovassem então, os investimentos que precisavam ser feitos, e isso, curiosamente, não aprovaram. Não aprovaram porque a instituição era uma instituição familiar que tinha tido aquela ideia brilhante. Eu tinha sido um dos diretores que era uma pessoa da família. Bom, pois bem. Aconteceu a seguinte situação depois de algumas semanas. A minha consultoria ainda estava acontecendo, mas eu já não estava lá, estava desenvolvendo relatório externamente. Um segurança foi fazer uma ronda nas escadas e ele encontrou 2 alunas que tinham saído da aula de educação, tinham fugido, né, da aula de educação física, se beijando nas escadas. 2 alunos menores do 2º ano do ensino médio. Então, o que aconteceu? Esse segurança, ele não teve dúvida, desceu rapidamente, foi à sala de segurança, gerou o arquivo do servidor de câmeras, pegou esse arquivo e postou no YouTube.
e avisou seus colegas de trabalho que ele tinha feito a façanha incrível de ter coletado um arquivo tão interessante na visão dele. Bom, felizmente ele acabou falando para todo mundo, rapidamente o pessoal conseguiu identificar. E felizmente também em poucas horas conseguiram tirar. Quer dizer, poucas horas a gente, em termos de internet, é uma coisa absurda, mas naquela época, isso já faz algum tempo, a internet não tinha a dinâmica que tem hoje. Bom, só para a gente finalizar, essa questão é uma questão de exposição de dados sensíveis, absurda. Os pais das duas meninas, obviamente, tiraram as meninas de lá da instituição, e essa instituição acabou tendo que assinar um ataque, né, junto ao Ministério Público para que se comprometendo a tomar todas as atitudes necessárias, medidas necessárias para nunca mais expor, né, um aluno, os dados de um aluno. Então, você veja só, né, que por mais que você tenha cuidado, um terceiro, no caso aqui é um fator humano, mas um terceiro pode acabar desestruturando toda essa questão de segurança que porventura você tem. Lá no caso do colégio tinha muito pouco, mas tinha alguma, né? Então tinha muito mais que muita empresa que a gente encontra normalmente. Um outro caso que eu queria citar, que isso é muito comum acontecer, foi de um hospital que também eu prestei uma consultoria para eles, muito semelhante. E um médico de uma determinada área de tratamento, que cuidava de determinados pacientes com doenças específicas, ele decidiu sair, comunicou a sua saída para os seus superiores e solicitou na TI que a TI gerasse um arquivo com todos os pacientes que aquela equipe já tratou, com todos os dados médicos, né, e de contatos, para que, supostamente, segundo ele, foi a justificativa que ele deu, para que eles fizessem um estudo. A TI gerou esse Excel e entregou para ele, e ele foi embora, né, com esse Excel em mãos. E depois de algum tempo, as pessoas, então, que estavam sendo tratadas por esse hospital, começaram a receber e-mails e contatos de uma outra clínica, informando que esse médico agora estava lá, e que então eles estavam dispostos a continuar o tratamento e tinham condições mais vantajosas, né? E obviamente as pessoas se sentiram invadidas, que nunca autorizaram a exposição delas daquela forma, entendeu? E também acabou gerando uma situação bastante desgastante para esse hospital. E eu acabei entrando justamente para tentar identificar e fazer justamente uma perícia, como aconteceu. E um outro caso que eu quero dar, e boa parte dos senhores vivencia isso, de provedores de sistemas que têm seus softwares na nuvem. A gente vê isso muito acontecer, porque é uma situação do dia a dia das organizações, e uma determinada empresa, que é um grande player desse tipo de serviço, acabou, por uma inabilidade de um administrador do sistema, que abriu um e-mail num dos servidores, acabou rodando um ransomware num servidor desse e acabou paralisando metade dos servidores, ou seja, eles acabaram paralisando pelo menos 50% das empresas que estavam lá hospedadas. Acabam dando uma justificativa qualquer para as empresas. Felizmente, eles tinham um backup e conseguiam atualizar os dados e voltar os dados sem ter que pagar um resgate, que foi o que foi solicitado. Mas vocês vejam só que mesmo em provedores de software, isso pode acontecer. Por isso que é muito importante que seja exigida qual que é o nível de segurança que esses servidores têm. E mais, os dados que estão lá são da empresa. E o responsável por aqueles dados é a empresa, ou seja, a empresa também tem que exigir que esse servidor, então, tenha um certo nível de criptografia para que, então, mesmo que esses dados sejam roubados, eles não sejam expostos. Ok? Tá, aqui, porque com isso ela pelo menos consegue se isentar da responsabilidade. Bom, indo agora para a finalização aqui da minha apresentação, eu passo aqui para um quadro de impactos. Eu não vou tentar falar isso aqui, porque, na verdade, meu tempo já se esgotou. Acho que depois essa palestra aqui vai ficar gravada. Se os senhores quiserem ter acesso, fiquem à vontade, por favor. Mas, basicamente, são todos os impactos
impactos que uma empresa pode ter no caso de um incidente cibernético. Tá? Por exemplo, aquele caso que eu dei para vocês como exemplo do colégio, ele já se encaixaria aqui, por exemplo, se a NPD já estivesse funcionando, já se encaixaria no caso do incidente da LGPD, mais o Ministério Público. Entendeu? E aqui existem todos os agentes que podem estar interferindo aqui numa eventual invasão. Outra situação, agora só para a gente complementar e já finalizar aqui a nossa palestra, é só dar uma contextualização como é que funciona essa questão da computação forense e perícia digital, só explicando a diferença aqui entre os termos. Computação forense, na verdade, a gente analisa um equipamento, enquanto a perícia digital, ela analisa a estrutura toda de uma fraude, ou eventualmente de um incidente, toda a rede, todo o tráfego, tudo que aconteceu até que houvesse, então, de fato, um roubo, um furto de dados, enfim. Ok? Bom, aqui eu finalizo só deixando algumas normas e leis que agora envolvem essa questão da segurança de dados, que são importantes que as empresas elas observem. E me despeço deixando aqui meu nome, meu e-mail, caso os senhores tenham alguma dúvida que queiram tirar depois da palestra, estou totalmente à disposição. Ok? Bom, meus caros, eu volto aqui e passo a palavra agora para o Ricardo. Muito obrigado e desculpa aí, passei aqui uns minutos aí do meu prazo. É isso, professor. Obrigado, senhor, por essa aula. Obrigado ao doutor Rodrigo também pela apresentação que nos fez. Agora eu passo a palavra ao doutor Márcio Fago, né, fazer as suas considerações. E vamos depois ouvir a presidente, doutora Thaís Jurema Silva. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Se vocês me permitam, eu fiz algumas provocações com os membros da comissão no chat, e ela foi de forma propositada, porque nós fazemos parte de um grupo de pessoas unidas por um propósito, que é justamente fazer da tecnologia um instrumento da advocacia e não o contrário, e que assim nos seja para todas as demais profissões. Eu quero prestar também, com base nas provocações, era prestar homenagem para todos os membros da comissão, eu estou sem palavras para dizer, porque meu filho palestrou, o Ricardo, que é um amigo em comum do Paulo Galindo, que é membro dessa comissão. Vocês foram brilhantes, né? O Ricardo pela abordagem prática e o Rodrigo pela abordagem teórica, pontuando os princípios de direito, os princípios da LGPD. Olha, Rodrigo, estou impressionado pelos seus esforços. Hoje eu coloquei uma gravata aqui, que era do seu avô, para prestar uma homenagem, porque entre muitas coisas que o seu avô me ensinou, uma delas foi a integridade. Na verdade, a integridade exige que você sempre seja honesto com você mesmo e com os outros. E a sinceridade do meu pai era tanta que por muitas vezes ele se passava por grosseiro. E muitas vezes eu, como pai, posso me exceder, mas eu estou muito feliz pelo seu sucesso, pela sua trajetória. Você é muito querido. E, não diferente, eu quero citar o currículo do presidente da mesa, que foi me autorizado pela nossa presidente, Thaís Jurema, o Fabrício Borelli. Na verdade, eu sou um cidadão que eu diria que é seminovo, mas a Thaís fala que é jovem há mais tempo. Eu gosto das duas formas, depende da circunstância. Eu vi o Fabrício nascer, sou amigo da família, mas é impressionante a trajetória dele também e a dedicação dele. Doutor em Engenharia da Informação e mestre em Ciências da Computação pela Universidade Federal do ABC. Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ministério da Ciência e Tecnologia desde 2013. Professor universitário com projetos científicos na União Europeia. Projetos esses no INPES, no desenvolvimento de soluções para a internet e para a economia de energia em prédios inteligentes
e novas tecnologias de precisão. E também no projeto SWAMP, para o gerenciamento de água no domínios de irrigação. Ele é sócio da Grande Porte Treinamentos, a qual presta consultoria de tecnologia da informação para grandes empresas, principalmente a do setor bancário. Meu amigo, meu filho emprestado, eu passo a palavra para você fazer o comentário da palestra, poder nos enriquecer com alguns conhecimentos, algumas analogias. A palavra é sua, meu presidente. Muito obrigado por fazer parte desta comissão. Obrigado, doutor Márcio. Obrigado, doutora Thais também, ambos pela oportunidade aí que vocês me deram para eu fazer essa palestra aqui nessa comissão e fazer parte também desta comissão, tá? Gostei muito da palestra do doutor Rodrigo, né? Rodrigos, né? E esse é um tema bem relevante, tá? Que nós estamos vivendo. Eu aí, como uma pessoa de tecnologia e dentro de grandes empresas, vejo que algumas grandes empresas estão tomando iniciativas, mas é muito difícil você fazer essa adequação, né, na LGPD. A segurança da informação tá mudando bastante, né, os processos. Então, hoje, até para você passar uma informação para uma pessoa ao lado, via planilha Excel ou até um acesso seu é muito difícil, né? Hoje tem-se auditorias pesadas, né? E caso aí algum funcionário ou colaborador não cumpra aí as regras da empresa, pode ser demitido por isso, tá? Então, é um tema muito atual, muito delicado, né? Não tem-se ainda uma receita de bolo para como você deve fazer, né? Todo esse procedimento, essa adequação. E hoje a gente está aprendendo aí, conforme aí o tempo passa, né? Como fazer essa adequação, como o Roderegger falou aí, na segurança da informação, tá? Eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre LGPD também, né? Vou ser breve, tá? Mas é um tópico um pouco diferente. Eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Mas o meu objetivo aqui é falar um pouquinho sobre as leis de proteção de dados, não focando somente nas leis que nós conhecemos bastante. Desculpa, só uma pergunta. Vocês estão vendo uma apresentação na tela completa? Ou não? Ou só o PowerPoint mesmo? Tá só o PowerPoint, Fabrício. Ele compartilhou no meu outro monitor? Só um momento. Eu vou... Tá aparecendo a tela do PowerPoint. Dá um... não, o PowerPoint ele deve abrir. Eu tenho dois monitores outra tela. aqui. Aí ele foi para outra tela, agora eu desliguei ela. Provavelmente agora vocês estão vendo aí o PowerPoint, correto? Tá perfeito. Legal, muito obrigado. Qual que é o meu objetivo aqui? O meu objetivo, todos conhecem bastante, né, sobre GDPR, LGPD, a gente ouve isso e estamos aí bem acostumados com o tema. Então, o meu foco aqui não é falar sobre exatamente a LGPD ou a GDPR. O meu foco aqui é falar sobre outras leis de proteção, tá, que estão acontecendo no mundo, tá, ao redor do mundo aí, e a gente não tem, assim, não é tão falado ou tão comentado aí, né, nas redes sociais. E eu achei interessante falar sobre isso, né, porque como eu tive essa experiência de ter que aplicar a lei de proteção aos dados em empresas que eu presto consultoria, eu acabei tendo que buscar esse tipo de conteúdo externo, né? E aprendi um pouco e eu acho legal passar esse aprendizado aqui para vocês, tá? Então, aqui nós vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre essas leis ao redor do mundo, tá? Eu vou fazer um comparativo entre elas e vou mostrar uma ferramenta aí, caso alguém gostaria aí tem alguma dúvida, ou, por exemplo, se trabalha em alguma empresa e tem dúvidas de como fazer negócios com empresas que possuem leis de dados diferentes da nossa, né, da LGPD. Então, por exemplo, se você for fazer negócios com outro país, pode ser que você tenha dúvida e você consulta essa ferramenta, é super tranquilo, lá vai ter uma breve explicação já para você ter uma ideia, tá? De fato, a GDPR foi uma grande inspiração a todos, tá? A gente não tem como discordar disso, ela foi a principal lei e todas baseiam-se nela, né? É um fato, ela foi publicada em 2018 e as empresas seguem ela até hoje, né?
a GDPR também é muito baseada nela. Porém, nós temos outras leis, né? Claro que são baseadas na GDPR, tá, gente? Não tem como você tirar esse marco que teve, né, em 2018 com a publicação da GDPR. Então, eu vou apresentar aqui para vocês um pouquinho. Aqui esse mapa, eu achei super legal, porque ele mostra como a lei de proteção de dados está no mundo. Então, a gente pode perceber aqui, ó, que nos países do bloco europeu, estão fortemente adequados à GDPR. Então, se nós pegarmos, por exemplo, países como a Alemanha, exigem-se até que tenha alguns DPOs, né? Então, a pessoa que faz lá, que define todo o processo de adequação aos dados tem que ser uma pessoa física, né? Seguindo as leis da GDPR é um pouco mais rigorosa. Então, esse bloco europeu, ele está mais fortemente adequado aí, né, às leis GDPR, e tem esse forte requisito que seja uma pública, né? É uma grande comparação que eu achei bem legal, que eu vi em um dos textos que eu li, é que o DPO ele seria como se fosse o farmacêutico de um remédio. Então, por que pedem-se tanto um DPO? Porque, caso aconteça algum problema, você tem a quem recorrer. E sugere-se fortemente que essa pessoa seja uma pessoa física e não uma pessoa jurídica, tá? Aqui no Brasil não tem tanto, tem uma preferência por ser pessoa física, mas se for pessoa jurídica também não tem problema. Mas na GDPR eles fortemente influenciam aí, até pedem, por exemplo, na Alemanha, que seja uma pessoa física, tá? Então, a gente observa aqui nessa figura, que eu tirei dessa Comissão Nacional de Informática e Liberdade, tá? Uma comissão francesa, e a SERPRO que traduziu para nós, tá? Para português, mas originalmente esse mapa está em inglês, tá? Eles fizeram esse estudo e a gente pode perceber que o bloco europeu está bem adequado. Nós aí temos depois países com uma cor aí mais adequada, como se fosse como por exemplo o Brasil, né, que está aqui com um roxo um pouquinho mais claro. Temos aí países parcialmente adequados, aí como Estados Unidos, Canadá, tá? E temos aí países sem ou com pouca adequação, né? Só tem alguma lei de proteção aos dados ou quase nada, e tem pouca coisa falando sobre proteção de dados. E tem países, né, por exemplo, mais a parte da África ali, que não tem uma lei que rege sobre o tema, né? Então é interessante a gente mostrar esse mapa para ver que o grupo europeu realmente se adequou, né, a essas leis. Nós temos aí, por exemplo, Austrália e Brasil, que vem discutindo bastante essas leis nos seus países, né? Nós temos os Estados Unidos, que ainda não tomou uma decisão tão certa sobre isso, apesar que a Califórnia já tem a sua própria lei, eu vou comentar isso no final do slide, que eu acho bem interessante. Quer dizer, os Estados Unidos não tem, mas o estado da Califórnia tem, né, a sua lei de proteção aos dados. E a gente pode observar, por exemplo, a Rússia, que não tem, ou tem pouco aí, pouca coisa sobre esse tema. Legal? Essa imagem é pública, tá, gente? Está tanto no site da SERPRO quanto no site da comissão aí francesa. Uma lei que eu achei bem interessante, de um país chamado da Tailândia, né? A Tailândia criou a sua própria lei de proteção aos dados, né? E eles chamaram de PDPA. Vocês também podem achar essa sigla aí como PDPC, tá? Que é Personal Data Protection Act, né? Quando é o A. E quando é o final C, seria Protection acho que é Commission, tá? C de Commission, tá? Ela é uma lei basicamente que tem atender aí a Tailândia, e a gente tem que entender um pouco da motivação por que tem essa lei, tá? Por que Singapura tentou criar essa própria lei ou definir a própria lei? O interesse deles, tá? Pelo que eu li diversas notícias, seriam em fazer negócios com países que seguem a GDPR ou seguem outras leis, tá? Muitas vezes uma empresa, por seguir uma política mais restritiva, não faz negócio com empresas que não possuem lei de proteção aos dados, por exemplo. Então, alguns países, né, como, por exemplo, a Tailândia, está muito preocupada com isso e conseguiu fazer sua própria lei. Ela também bebeu das fontes aí da GDPR, né? Porém, tem algumas diferenças. Então, o meu foco aqui nessa palestra é falar sobre as diferenças entre, por exemplo, a PDPA e
a GDPR, tá? As semelhanças são grandes, tá? Principalmente lá nos 11 princípios que a GDPR define. Porém, eu vou falar aqui mais basicamente das diferenças, tá? Que eu achei lendo aí a lei entre a GDPR e a PDPA, tá? Então, aqui, a GDPR, né, diz fortemente que os operadores e controladores devem ser uma pessoa pública, né, uma pessoa física, tá? Enquanto a PDPA, ela fala que pode ser pessoa pública ou jurídica, né? E o mais interessante, que não se aplica a autoridades públicas. Então, por exemplo, autoridades que verificam sonegação ou outras investigações, ela não se aplica. Então, quer dizer, basicamente, a lei se aplica a empresas privadas, tá? Vamos dizer um pouco mais claro aqui. Uma coisa bem interessante é que a GDPR não permite que os dados sejam anônimos, ou seja, só lembrando aqui que anonimato é diferente de pseudononimato, né? Quando a gente fala anônimo, realmente a gente não tem nenhuma condições de identificar, né, o indivíduo. Então, na GDPR isso não é permitido, você pode até fazer esse dado ser pseudo-anônimo, ou seja, você mascara ele de uma forma que ele não é totalmente entendível para as pessoas, né, para o sistema, porém você tem como identificar essa pessoa. Já no anonimato, essa identificação não seria possível, tá? Então, qual que é a diferença aí, abordando as leis? Na GDPR não é possível fazer isso, tá? Enquanto na PDPA isso é possível, tá? Na PDPA exclui-se pessoas legislativas, tá? Não é aplicada. E as sanções também, o que diferem nelas é que podem chegar no âmbito criminal, tá? Na PDPA, enquanto na GDPR isso não é só uma multa financeira, tá? O máximo dela. Outro país também que fez uma lei que eu achei bem interessante foi a Índia, tá? Eles chamaram de PDPB, tá? Personal Data Protection Bill. Também, basicamente, dá-se aí poderes a empresas privadas, né? Eles excluem um pouco o Estado e eles criam essa definição bem legal que é de fiduciária de dados. Então, eles falam que podem ter empresas que são responsáveis por ter os dados, né? E elas são fiduciárias, como se fosse uma alienação fiduciária de imóveis, alguma coisa assim. Ela pertence ao dado e fique com o dado, né? Tem algumas peculiaridades, né? Pequenas empresas não se aplicam, tá? PDPB, tá? Mas a Índia também, como Tailândia, o interesse deles é fazer negócios, tá? A lei é para fomentar negócios aí para o país, tá? Para as empresas do país. E aqui a última que eu gostaria de comentar é um pouco aí da lei de proteção de privacidade do consumidor da Califórnia, né? Então, a Califórnia é o único estado aí que tem uma lei de proteção aos dados. Porém, a gente tem que lembrar que na Califórnia é o Vale do Silício, né? Então, quem que está no Vale do Silício? Google, Facebook e outras empresas que aí coletam, armazenam e processam dados. Então, é uma lei aí que você pode ter o consentimento dos dados, como a GDPR, porém, ela só é aplicada a empresas aqui que tenham renda bruta superior a 25 mil dólares por ano, né? Ou empresas que recebem dados com mais de 50 mil consumidores. Então, são empresas maiores, são empresas grandes, tá? Que essa lei é aplicada. E ela está mais restritiva à privacidade. Então, eles mudam mais o consentimento da idade de uma criança, o consentimento do usuário, tá? Você tem algumas peculiaridades que protegem essas empresas aí do Vale do Silício, tá? Se a gente olhar para o cenário em questão. Essa ferramenta aqui eu achei bem legal, tá? Eu só vou deixar o print aqui, mas se vocês acessarem esse endereço aqui, tá? O bit.ly/leisdados, vai direcionar vocês para um outro URL, tá? Um outro endereço. Porém, nesse sisteminha aqui, a gente consegue fazer o quê? Como é que estão as leis no mundo, legal? E como vamos dizer assim, a força, né, de lei que eles têm, quão rigoroso isso é. E a gente aqui, ó, consegue comparar dois países. Então, você pode comparar assim, como é que é a lei do Brasil em comparação à Argentina, que eles estão discutindo a lei lá no parlamento deles. Como é que é a lei do Brasil em relação à Tailândia, tá? Então, essa ferramenta aqui, para quem trabalha em uma multinacional, para quem tem interesse,
ajuda muito, porque você pode comparar e saber como que você vai ter que lidar perante ao negócio, na tratativa de um negócio e as leis de proteção aos dados. Tá? Então, essa ferramenta é bem legal. Então, a gente pode ver que países estão preocupados, tá, com a GDPR, com a lei de proteção aos dados, por conta de comércio e negócios, né? Algumas empresas aí não conseguem fazer negócios com países que não possuem uma lei, tá? A lei de proteção aos dados é uma coisa irreversível, tá? Os dados hoje tornou-se uma proporção aí que, por conta do nosso stack tecnológico, a gente consegue processar e armazenar um grande volume de informações. Então, realmente passou-se o momento de uma discussão para gerar uma regulamentação do uso dos dados, tá? E as leis de proteção aos dados têm que vir com muita força com isso para poder regulamentar esse mercado, que é bem lucrativo hoje, né? Porque o dado é o novo petróleo. Legal? Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Ricardo Wilcifer, conduzir o resto da apresentação. Mais uma vez, obrigado, Fabrício. Uma ótima apresentação, muito bom mesmo. Eu tenho aqui duas perguntas, tá? Uma para o Dr. Rodrigo Fago, e outra para o Dr. Ricardo Rodereg. Dr. Rodrigo? Oi, me ouvindo? Estou, agora sim. Dr. Rodrigo, a pergunta é no seguinte sentido. O tratamento de dados pessoais na LGPD tem algum que a gente não aplica? Não há aplicação da lei sobre esses tratamentos? Perfeito. Tem sim. No dispositivo descrito no artigo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados, lá encontraremos onde a LGPD não se aplica. Então, peço licença para ler até o artigo 4º da referida lei. Quando realizado por pessoa física para fins exclusivamente particulares e não econômicos, realizados para fins exclusivamente jornalístico e artístico ou acadêmicos, realizados para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação e repressão de infrações penais, ou provenientes e destinados a outros países, sem que aqui seja realizada qualquer operação e tratamento, e desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado aos padrões estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Entendi. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Doutor Ricardo, boa noite. Eu tenho, na verdade, são duas perguntas para o senhor, né, doutor Ricardo? A primeira é no seguinte sentido. As invasões, normalmente, elas buscam obter os dados pessoais, né? O que são feitos com esses dados? O que esses invasores pegam as informações? O que eles fazem com essas informações? Olá, doutor Ricardo. Bom, o grande objetivo desse pessoal é oferir um recurso financeiro, quer dizer, ter recurso financeiro. Na verdade, o grande objetivo de todas as invasões, na verdade, de fraudes e tal, é sempre o dinheiro. E o objeto, por exemplo, de um furto aí num banco de dados de uma determinada empresa, onde que, por exemplo, foi coletada uma grande quantidade de dados pessoais, é a venda deles, normalmente feita na Deep Web. Então, esses dados eles têm normalmente um valor, então varia de $40 a $200 o registro, então, ou seja, o nome da pessoa, os dados dela, né? Nome, endereço, todos os dados, e se dados financeiros, eles iniciam aí a partir de $50, e se houverem dados sensíveis, ainda mais. Então, você veja só, o grande negócio, então, é vender isso. Óbvio que quem vende, não vende né? Vende lotes, né? Então, lote de 2.000, 3.000, 5.000. E aqui vai um alerta. Existe um tipo de incidente que a gente chama de long tail, né? Ou seja, de cauda longa, que é o que ele fica acontecendo durante muito tempo. Então, por exemplo, imagina que uma determinada empresa sofreu
uma invasão e uma quantidade lá de dados, supõe-se 10 mil, os dados de 10 mil clientes foram furtados lá de dentro da base. Só que esses dados, eles não são lançados de uma vez, entendeu? Ou seja, esse invasor, ele não vende todos os dados de uma vez. Então, ele começa vendendo 1000 agora, né, coloca lá na Deep Web, aí ele vende, esses dados começam a aparecer em fraudes e tal, né, em fraudes em e-commerce, em fraudes, uma série de fraudes aí, entendeu? E daí começa a vir ação em cima da empresa, né? Entendeu? Daqui a 6 meses, esse invasor novamente faz uma nova venda de mais 2.000, 3.000 registros daquela invasão que ele fez. E daí daqui a pouco mais, e daqui a pouco... Ou seja, eu já peguei uma empresa, que já foi minha cliente, que ela estava há 3 anos sofrendo processos de clientes da mesma invasão, entendeu? De uma invasão que ocorreu há 3 anos lá atrás. Entendeu? Então, isso acontece, tá? Acontece bastante. Então, todo objetivo é esse, tá? Então, é a venda dos dados na Deep Web, que é onde que pode ser vendido isso sem monitoramento nenhum, tá? E são vendidos mesmo, tá? Então, o pessoal é vendido normalmente... como é que paga isso aí? Paga com blockchain, né? Você não tem rastreio disso aí, não paga no cartão, obviamente, né? Paga com blockchain, e daí, então, outro fraudador vai usar esses dados para cometer fraudes. Isso é a terceirização da fraude, tá? Que, aliás, já é um evento que tem acontecido bastante, tá? Então, terceirizar. Inclusive, na Deep Web, você contrata criminosos para cometer a fraude ou para cometer a invasão no seu lugar, tá? Então, você pode terceirizar. Então, você contrata ele e fala, eu quero que você invada a empresa tal, e vai lá e faz tal coisa. Ou paralisa os servidores. Então, por exemplo, eu sou concorrente seu, Ricardo. Entendeu? Então, eu contrato um determinado hacker na Deep Web mesmo, e obviamente endereços específicos, entendeu? Que eu quero, vai lá e paralisa os servidores lá da empresa do Ricardo, entendeu? Então, veja só. Entendi. Tá certo. Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu quero prestar homenagem ao Dr. Paulo Henrique Oliveira Nascimento, presidente da comissão da OAB Jovem de Belo Horizonte. Dr. Paulo Henrique, bem-vindo à nossa live e obrigado pela sua presença. A segunda pergunta, Dr. Ricardo, é no seguinte sentido. Se um cliente vai a uma concessionária, esse cliente, os funcionários, né, e os colaboradores dessa concessionária, eles podem pegar uma autorização do cliente para eventualmente entrar em contato novamente, ou simplesmente não pega autorização, não pede nada, vai até e começa a mandar e-mail, mandar spam, mandar informações de promoções, venda. Como que a concessionária, no caso, né, deveria proceder aí com o recebimento do cliente e a coleta das informações? Eu vou até te pedir a gentileza, doutor Ricardo, de dividir isso até com o doutor Rodrigo. Eu vou falar, certo, por exemplo, da questão técnica, entendeu? Eu gostaria até que o doutor Rodrigo falasse, então, da questão jurídica. Porque é o seguinte, então, imagina só, você deu, inclusive, um excelente exemplo. Né? Então, imagina só, a pessoa chegou lá e ele colocou o nome dele e foi lá fazer um test drive no carro, entendeu? Né? Fui fazer um test drive lá de um determinado carro e daqui a pouco começou a ligar. Isso aconteceu comigo esses dias. Aí eu fui lá numa determinada imobiliária, que eu não vou citar o nome, eu preenchi meus dados, aliás, foi pela internet, então eu preenchi meus dados para um determinado imóvel que eu tenho interesse em investir, entendeu? E agora eu fico recebendo umas 15 ligações por dia, né, de corretores por conta desse negócio. Então, ou seja, significa dizer o seguinte, ele lançou a base do cliente de uma forma assim, quer dizer, quem quiser pega isso aí, entendeu? E acontece também, por exemplo, nessa venda de carro. Então, a pessoa foi lá, por exemplo, fazer um test drive, ou foi lá porque foi fazer uma avaliação de determinado serviço, foi ver um carro, entendeu? E daqui a pouco começam a ligar. Isso, sem dúvida, é uma falta primeiro, de habilidade e de rastreamento da empresa, ou seja, ela deveria direcionar aquilo lá eticamente para um vendedor só, e aí sim ela ficar monitorando, então, esse vendedor, a performance dele para ver se ele conseguiu fechar a venda num determinado momento, ou se não, então encaminhar aí sim para um outro, mas não lançar, arremessar os dados do cliente. Né? Doutor Rodrigo, eu passo até a palavra para o senhor, até para que o senhor faça alguma complementação da questão legal aí envolvida. Veja, por ser uma hipótese que não está enquadrada
no artigo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados, e por se tratar de tratamento de dados, então, sim, deve ter o consentimento do titular. Eu peço até licença, porque até o artigo 9 da lei, ele trata sobre tal disposição, né? Veja, o titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso. 1. Finalidade específica do tratamento. 2. Forma e duração do tratamento, observados segredos comercial e industrial. 3. Identificação do controlador. 4. Informações de contato do controlador. 5. Informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade. 6. Responsabilidade dos agentes que realizarão o tratamento. E 7. Direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18 desta lei. Veja, um tema, né, muito sensível, muito amplo, né? Tá certo. Mais uma vez, obrigado pela colaboração dos senhores. Agora eu passo a palavra à nossa presidente, doutora Thaís Jurema. Doutora. Obrigado. Boa noite a todos. É até interessante com relação a novas mudanças, né, que a LGPD vem trazendo, em especial para quem é estudioso da parte de direito civil, o impacto disso quando a gente fala da parte de consentimento, né? Então, o que o Rodrigo acabou de dizer com relação ao consentimento expresso e inequívoco com relação aos dados, a nossa exposição de dados, isso é algo muito interessante e eu acredito ainda que teremos mais grandes estudos a respeito disso e no impacto com relação a essa nova sociedade digital. Eu tenho aqui que agradecer o brilhantismo desses jovens, né? Que eu acho que isso é o mais legal. A gente está encerrando a nossa Semana Jurídica com 2 jovens muito inteligentes, 2 não, 3, né? O Fabrício deu uma aula aqui também, uma breve aula. Aliás, diga-se de passagem, eu quero que vocês mandem para a gente a apresentação de vocês, tanto o Rodrigo não, porque não fez o PPT, mas o Fabrício, o Ricardo, que realmente só vem abrilhantar e aumentar o nosso conhecimento. Realmente foi fantástico, parabéns. Eu realmente fico muito feliz mesmo de ver o Ricardo, os Ricardos. O Fabrício, eu já tinha o conhecimento da grande inteligência desse jovem rapaz, o Rodrigo. Então, é realmente muito prazeroso termos jovens se aprofundando sobre esse tema e algo que a gente vem correndo atrás, né? Então, é bem interessante porque o direito, ele estuda as relações humanas, mas sempre as relações humanas já vividas, as relações humanas já experimentadas. E essa nova sociedade, essa sociedade digital, vem trazendo um grande desafio para o estudante de direito. Eu falo estudante de direito porque uma vez que a gente opta pelo direito, a gente vai estar sempre dentro dele, sempre estudando, necessitando estudar, que é a gente não trabalhar apenas com aquilo já vivido, e sim com aquilo que pode vir. A gente se aplicar no novo, a gente se aplicar nas hipóteses que podem ocorrer. Até eu acho bem interessante quando a gente fala dos Jacksons, que é um desenho da época do Márcio, e que quão futurista
foi o seu idealizador, né? Então, eu acho que é exatamente isso, a gente passando dessa tradição do direito de estudar fatos pretéritos para a gente estudar fatos futuros. Isso eu acho que é fantástico, é realmente um grande desafio, algo que a gente vai ter que se preparar muito. Eu realmente acredito que essa nossa semana jurídica, ela foi um grande passo para um início desse preparo para o futuro, tão importantes com relação às nossas atividades profissionais. A gente está fazendo diferente, né? Eu acho que isso é realmente muito, muito interessante. Eu li num livro, inclusive, de um dos integrantes da nossa comissão, que é o Sérgio Antunes, uma frase do Albert Einstein que realmente ela me causa bastante impacto e que eu gravei. Ela é mais ou menos assim, né? Fala que imbecil é aquele que faz a mesma coisa e espera resultados diferentes. E eu acho que é fantástico, porque enquanto a gente estiver fazendo a mesma coisa, é óbvio que o resultado será o mesmo. Eu acho que essa semana jurídica mostrou para a gente que é muito possível a gente fazer diferente, exatamente para que a gente possa colher frutos diferentes, frutos de sucesso, frutos de afirmação da advocacia enquanto uma das principais atividades profissionais do mundo, e falo isso com todo respeito aos meus colegas que estão presentes da parte de tecnologia, porque realmente tecnologia a gente não pode nem falar, não é? Mas como uma função estratégica para que dê apoio, inclusive, para negócios, para tecnologia, e essa nossa função inovadora, desafiadora, e que também é a função da comissão. Então, eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu espero que vocês venham participar da nossa comissão. Eu acredito que a gente conseguiu demonstrar que a nossa comissão ela é multidisciplinar, está aberta à sociedade de modo geral, e a gente quer realmente trocar conhecimento e fazer diferente. Eu deixo aqui o meu agradecimento a todos os membros da comissão, novamente ao nosso querido presidente Caio Augusto Silva dos Santos, que é uma pessoa que proporciona isso dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, a abertura da Ordem dos Advogados em prol da sociedade. Ao meu querido amigo Ricardo Toledo, que desde o primeiro dia, quando eu falei para ele, nós estamos com um projeto para abrir a primeira comissão de jurimetria e análise preditiva de São Paulo, e depois descobrimos que era do Brasil inteiro, ele falou assim, Thaís, eu acredito em você. E essas palavras eu nunca mais vou esquecer, e realmente ele está presente nas nossas atividades, abriu a Semana Jurídica na semana passada, junto à Uninove, realmente é uma pessoa que a gente pode contar. E, não menos importante, o Alexandre Rolo, que é outra pessoa também extremamente importante nas atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, porque a gente vem batendo recordes de eventos, em especial agora no mês de agosto, promovendo a disseminação de conhecimento que eu, como professora, acho fantástico. Muito obrigado mais uma vez a todo o pessoal que nos acompanhou de staff dentro da UAB. Obrigado nesse dia, Ricardo, Fabrício, outro Ricardo, eu falei que era só Ricardo Hold para ficar mais fácil, Rodrigo, o Márcio, enfim, todos aqui presentes, muito, muito obrigado. Eu dou por encerrada essa semana jurídica e realmente já estou até com saudade. Ontem que eu não pude participar, fiquei até com aperto no coração, porque realmente eu só aprendi com essas pessoas brilhantes que passaram durante essa semana. Muito, muito obrigada.
Então, eu dou por encerrada a nossa semana jurídica, o nosso evento, agradecendo mais uma vez e espero que vocês entrem em contato conosco. Muito obrigada, gente. Obrigado. Até logo. Boa noite. Essas palavras,